Pega a visão, pessoal, olha o texto. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 em diante. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mano, esse episódio ocorre logo após a ressurreição de Jesus. Ele se apresenta aos discípulos, mas Tomé não está no meio deles. E por conta disso, ele permite que a dúvida tome conta do seu coração. Lembrando que Tomé nem sempre foi assim. No Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 16, quando Jesus e os discípulos estão a caminho de Betânia para ressuscitar a Lázaro, conspirados pelo clima de perseguição já dos judeus acerca de Jesus, Tomé, ele levanta e diz, um dos poucos, talvez o único discípulo que se levantou e disse, ora, vamos, pois, com ele e morramos com ele. Ou seja, Tomé estava disposto a morrer com Cristo se fosse necessário. Ele nem sempre foi um incrédulo, como o texto que nós lemos, mas ocorreu que em um episódio de sua vida, a incredulidade tomou conta do seu coração. Assim como pode acontecer com muitos cristãos hoje em dia. Podem existir momentos de dificuldade, momentos de fraqueza, onde a dúvida tome conta do nosso coração. Mas ainda assim, nesses momentos, Cristo nos oferece graça, assim como Jesus ofereceu graça a Tomé. 8 dias depois de Noé ter afirmado essas coisas, Jesus aparece aos discípulos e dessa vez Tomé está no meio deles. E Jesus, ele não rejeita a dúvida de Tomé, pelo contrário, ele a acolhe. A graça preveniente de Cristo, ela envolve o ambiente de uma maneira que Tomé, ele é acolhido por Cristo, mesmo em sua dúvida, mesmo no seu momento de fraqueza. E Jesus diz para ele, põe aqui o teu dedo, olha, põe aqui a tua mão. E quando Tomé, ele, ao simples fato de perceber o Cristo diante dos seus olhos, ele diz o seguinte, olha, Senhor meu e Deus meu. Repare que Tomé não precisou necessariamente tocar nas feridas de Jesus. Ele apenas ao contemplar o Cristo, sendo envolvido por essa graça preveniente, ele já o reconhece como seu Senhor e Deus. Sabe, Jesus aí então ele exorta Tomé, dizendo, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e crerão. Sabe quem são esses bem-aventurados aqui? Eu e você. Aqueles que não viram, mas creem que Cristo é, de fato, Senhor meu e Deus meu. A afirmação de fé de Tomé é a afirmação que hoje nós cristãos, pelo mundo inteiro, realizamos, mesmo sem termos visto, mas nós sabemos, através da graça de Deus, o que Ele fez em favor de nós, e por isso respondemos a essa graça com a nossa vida de santificação ao Senhor, buscando a perfeição cristã, a graça que nos atrai e nos concede a força de vivermos essa vida em Cristo. Que Deus abençoe a você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Grande beijo. Shalom.